Então, sejam bem-vindos à nossa 8ª semana de aula, nossa aula de História. O tema dessa semana é Segunda Guerra Mundial. E a gente preparou uma aula hoje, a gente vai passar por cima dos aspectos bélicos, na nossa percepção, né, minha e do professor Clayton, esses aspectos bélicos, eles não são tão relevantes quanto outros aspectos que dizem também muito respeito à nossa sociedade hoje. Então, a gente vai focar mais nesses pontos e em questão, assim, de caso vocês tenham alguma curiosidade, de batalhas, enfim, a gente pode encaminhar alguns materiais para vocês extra. Isso, o nosso foco vai ser mais no aspecto social, político, diplomático. Isso. E qualquer dúvida que vocês tenham, fica à vontade para interromper a gente, tá? Bem-vinda, Maria Alice. Bem-vinda, Maria Alice. Boa noite. Bom, então a Segunda Guerra Mundial, gente, ela tem... ela se liga diretamente ao que a gente abordou lá nas questões sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês vão perceber ao longo, né, da aula como que esses dois eventos históricos, eles estão diretamente conectados. Um não existiria sem o outro, né? No caso, a Segunda Guerra Mundial não existiria, talvez não existiria, se não tivesse acontecido a Primeira Guerra Mundial, tá? Isso porque, desde a Primeira Guerra Mundial, foi fortalecido, foi cultivado um forte sentimento nacionalista em toda a Europa, mas mais detidamente na Alemanha, né, que saiu como perdedora da Primeira Guerra Mundial. Na Itália também esse sentimento nacionalista ele foi muito cultivado na população, e isso tem ligação direta à ascensão dos nazifascismos, né, que a gente já abordou em outra aula. Lembre-se que esse nacionalismo que a gente está contando é aquele exacerbado, Isso. Aquele que instiga as pessoas a se sacrificarem por uma ideia, uma ilusão, né, de nação e de ver o outro como inimigo. É profundamente violento essa ideia nacionalista. Isso, exatamente. E junto a esse forte sentimento nacionalista, as políticas de apaziguamento, né, que se sucederam a partir dos tratados de Versalhes, por exemplo, e de inúmeros outros tratados no final da Primeira Guerra Mundial, não conseguiram garantir a paz internacional. Então, o que acontece? Esse sentimento de nacionalismo, ele justificava a expansão das fronteiras, né? Principalmente no que se trata da Alemanha. Lá na Alemanha, nesse momento, eles iam defender o que eles chamavam, né, de espaço vital. O que é esse espaço vital? Lembra de quando a gente estava falando sobre, lá na Primeira Guerra Mundial também, sobre a expansão do imperialismo? Esse espaço vital diz respeito a esse imperialismo que foi sendo desenvolvido desde lá da Primeira Guerra Mundial. Porque a Alemanha, ela tinha poucas colônias, né? Se vocês voltarem naquela aula gravada que a gente fez, vocês vão perceber isso nos mapas que a gente apresentou. A Alemanha tinha poucas colônias, e esse espaço vital era o espaço que ela, né, os alemães diziam ser necessário para o próprio desenvolvimento do povo alemão. É claro que é uma justificativa mentirosa. Claro. Né? Não passa de um imperialismo com uma ideologia que quer parecer algo justificável. É absolutamente injustificável. Exatamente. E aí a Alemanha partia dessa justificativa, que é completamente maluca mesmo, para expandir as fronteiras do que era o Império Alemão, né, que se construía como o Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão. Tá? E aí eles invadem, né, a Áustria e a Tchecoslováquia, por exemplo, e não sofrem nenhuma consequência que deveria sofrer. É como se, sei lá, se o Brasil quisesse expandir a fronteira para adentrar na Argentina, e tudo bem, vamos deixar quieto, vamos fingir que nada está acontecendo. Com o final da Primeira Guerra Mundial,
vários tratados impediam que a Alemanha ultrapassasse certo nível de militarização e que, claro, ocupasse certos territórios. No entanto, vários países da Europa, especialmente as potências como a França e a Inglaterra, elas fecharam o olho para isso. Elas deixaram que a Alemanha ocupasse certos territórios na Tchecoslováquia, que armasse a Renânia. A Renânia é uma região ali da Alemanha de fronteira com a França. Isso. E esses países fecharam um pouco o olho disso. Por quê? Principalmente a Inglaterra e a França, apesar de elas eram democracias e eram anticomunistas naquele momento, os governos. E eles acreditavam que a Alemanha, por ter um discurso anticomunista, eles poderiam deixar eles ultrapassar um pouco desses acordos, porque eles achavam que a Alemanha faria frente ao comunismo soviético, que muitos países tinham muito medo de que se expandisse. Então, na visão, né, desses outros países, né, que viam essas invasões acontecerem, o que passava na mente deles? Passava que, bom, dos males, o menos pior, porque o pior mal seria o comunismo. Só que isso, né, tem consequências gravíssimas, inclusive para esses mesmos países. Sim. Durante esse momento também acontecia a Guerra Civil Espanhola, né, que vai até 1939, já estava acontecendo desde 1936, ela vai até 1939, que interfere um pouco, né, na dinâmica, né, da Segunda Guerra Mundial, mas a gente não vai adentrar muito em relação a isso. Só para vocês saberem, foi um outro descumprimento que a Alemanha fez. Ela apoiou o lado da Guerra Civil que era contra o governo eleito, né? E o governo eleito era um governo de esquerda e havia um grupo de militares que queriam derrubar, né, isso. Eles eram, inclusive, simpatizantes ao fascismo, e eles instalaram na Espanha um governo fascista, né, franquismo. A Alemanha, ela bombardeou regiões da Espanha que eram republicanas, né, que eram do governo eleito de esquerda da Espanha. E isso era quebrar parte dos tratados internacionais. Sim. Maria Antônia, até que certo momento tem... O que a Maria Antônia comentou aqui? Até que certo momento tem a aliança da Alemanha com o Estado. Exatamente, Maria Antônia, exatamente. E para você ver como que a dinâmica da guerra, ela vai e volta. Sim. Porque os interesses que movimentam as guerras, né, não só a Segunda Guerra Mundial, mas todas as guerras, de uma forma geral, elas são orientadas por interesses, né, meio complicados. Sim. É por isso, né, que a gente orientados ideologicamente. Sim. Também. É por isso que a gente fala que uma das nossas funções, né, como professores de história, é a gente desmistificar essa ideia heróica que algumas pessoas têm das figuras políticas, né? Porque a gente pode, às vezes, entrar nessa lógica do auto-sacrifício, ou do apoio a qualquer custo, a uma ideologia, a uma figura. Sim. Isso tem custos graves. E a gente vai ver mais no final da aula como que isso é perigoso. Então, a aliança entre Japão, Alemanha e Itália, né, porque aí o Japão entra nessa situação também, o Japão lá no Oriente, né, a Europa a gente está considerando aqui como Ocidente, apesar de não ser completamente dentro desse espaço, o Japão lá no Oriente, ele já está invadindo a Manchúria, que fica no que hoje é a China, e já está desenvolvendo todo um holocausto próprio que aconteceu no Oriente, né, que a gente não ouve muito falar, mas que levou à morte de milhares e milhares de pessoas. Sim. Alguns historiadores dizem que até milhões de pessoas chegaram a morrer na China, na Coreia, por conta dessa atuação do Japão. Sim, assim como na aula sobre os nazifascismos, né, eu tratei com vocês como que a gente fala pouco dos etnocídios cometidos pela Itália, a mesma coisa que o Japão Sim. fez na Ásia. Tiveram, inclusive, campos de concentração. Sim. E aí a gente, né, na história se divide, né, os aliados contra os países do eixo. Os países do eixo são justamente o Japão, a Alemanha e a Itália. Eles se juntaram contra, né,
ideia de comunista. Então, se vocês virem em algum momento falar que os nazistas são de uma esquerda, por favor, ignorem isso, porque é a coisa mais absurda que se pode falar no que tange a Segunda Guerra Mundial. Eu li isso esses dias e fiquei, uai, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo, exatamente, Maria Alice. Algumas pessoas que de ideologias de direita, elas tentam fazer com que o posicionamento deles seja completamente limpo, nunca tivesse sido causa de assassinato em massa, né? E porque, como a gente trabalhou na aula, né, o Hitler, ele tinha um posicionamento no começo contra excessos do capitalismo. Sim. Mas ele foi absolutamente favorável ao capitalismo e contra o comunismo. Estatizado na Alemanha. Tanto que, quando ele se juntou aos capitalistas alemães, parte do governo dele, que era contra isso, foi completamente assassinado, no que é chamado de Noite dos Punhais. Isso. Fala, Maria Antônia. Professor, teve uma fala do Bolsonaro, foi esse ano, né, que ele falou que o nazismo era de esquerda só porque tem socialismo no meio do nome. Não tem nada a ver. Exatamente. Foi isso aí que eu tirei isso que eu falei. Eu lembrei do que ele falou. Sim, esses termos ainda estavam... Eles não tinham não carregavam tanto essa ideia de tal termo faz parte dessa ideia, tal termo faz parte daquela ideia. Muito disso foi organizado no pós-guerra. E o próprio Hitler, ele fala isso no livro que ele escreveu, ele dizia que ele usava alguns recursos que tinham na ideologia da União Soviética comunista, porque primeiro que ele queria confundir, por isso ele dizia que usava a cor vermelha. Né? Segundo, porque ele disse que reconhecia que tinha coisas ali que ele podia usar para ele, que eram úteis para ele. Então, muito bom vocês terem trazido isso, gente, porque é bom a gente desmistificar essa caixinha que as pessoas tentam colocar, não só o comunismo, não só o socialismo ou o nazismo, mas querer colocar cada definição dentro de uma caixinha como se essas situações, esses eventos, esses exemplos se encaixassem completamente em cada uma dessas definições, como o comunismo. O comunismo é de esquerda, o nazismo tem social lá no meio do nome, então é de esquerda também. Isso não significa absolutamente nada. Isso faz parte do jogo político. Sim. E se você, né, se essas pessoas ignorantes, né, como vocês mesmos trouxeram para cá, utilizam dessas falácias, porque elas não entendem muito bem o que é o jogo político. O presidente atual, nos mais de 30 anos dele como parlamentar, ele sempre falou mal de qualquer tipo de assistencialismo. Assim que ele percebeu que isso poderia dar alguma popularidade para ele entre os pobres, ele está acabando de lançar, de tentar modificar o Bolsa Família, né, tentar identificar como um plano do governo dele. Eu disse na aula sobre a seção dos nazifascismos, cada momento histórico, ele tem uma forma de se arranjar. Sim. A gente tem que pensar isso. Ali no começo do século XX, quando surgiu essas ideologias de extrema-direita, especialmente, elas eram contra a democracia e o liberalismo. Elas queriam ser alternativas a isso. Elas não eram contra o capitalismo, mas elas eram contra o liberalismo. Então, o que era o liberalismo? Isso, o liberalismo, por conta também do crack da Bolsa de 29, isso tudo... esses eventos foram criando traumas nas sociedades em que elas tentaram construir situações opostas, né? Elas quiseram construir algo que fosse diferente daquilo, para que esses eventos não se repetissem. Ou traumas, ou situações onde vários oportunistas aproveitam, né? Como a gente vive isso atualmente. Exatamente. Na época, as alternativas ao liberalismo eram estatizar, ou seja, o Estado ser dono de tudo. Isso é algo completamente, hoje em dia, isso é algo que é associado à esquerda. Né? Mas é bom a gente pensar que o que a gente vivencia hoje é muito diferente do que se vivenciava na primeira metade do século XX. Tá? Sim. E os posicionamentos são plurais, não é esquerda e direita, é esquerdas e direitas. Isso, exatamente. Existem vários posicionamentos. Então, no desenvolvimento do conflito, né, a gente pode dizer que até 1939 não houve grandes guerras no que tange a Segunda Guerra Mundial como um todo.
esses conflitos, né, essas grandes batalhas, elas só se dão a partir de 1940, e com um advento e um uso maciço da tecnologia bélica, né? A gente gravou recentemente uma aula, né, para vocês, para explicar um pouco o que acontecia no Brasil, né, nesse período, e lá a gente comentou sobre a necessidade de profissionalização militar, né, de profissionalização de tudo que girava em torno da vida militar, ou seja, também da guerra nesse momento. E aqui isso fica muito evidente porque na Segunda Guerra Mundial há o uso de ataques com veículos blindados, aviação, navios de guerra, que foi considerado uma verdadeira revolução tecnológica no âmbito bélico. E isso aqui, nesse momento, é muito importante, porque toda aquela guerra de trincheira que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, aqui ela já não acontece dessa forma, por conta desses avanços bélicos. O que faz a gente pensar também, gente, que é interessante a gente se questionar, o que essas novas tecnologias que a gente tem hoje no momento trazem, né? Quais são os benefícios, mas o que de prejudicial essas tecnologias podem trazer também. Algumas delas foram a custo de muitas vidas, inclusive Exatamente. Algumas delas são resultados dessa época, de algumas dessas tecnologias. Alguns ganhos científicos também. Os aliados fizeram acordos com os japoneses nos campos de concentração da China para que muitos deles fossem libertados, né, fossem anistiados, se eles entregassem o conhecimento que eles adquiriram. O conhecimento que a gente tem sobre hipotermia, por exemplo, boa parte veio dali, de testes absolutamente desumanos. Infelizmente, exatamente. Fala, Maria Antônia. Professores, eu tenho uma dúvida que esse desenvolvimento todo, a gente sabe que hoje em dia as armas são feitas, né, para você atingir o inimigo de longe ou até mesmo aniquilar uma nação inteira. E essa evolução de trincheiras para hoje a gente tem bombas aí a rodo, era importante porque eles tinham essa ideia de, tipo assim, é mais importante a gente destruir uma nação toda, independente de ali ter soldado ou só civil mesmo, do que vamos, sei lá, bater de frente com o exército e acabar só com o exército. Tipo, eles queriam mesmo aniquilar uma nação inteira. Eu não sei te responder se eles tinham isso em mente. O que eu posso te responder, Maria Antônia, inclusive, é uma ótima questão para a gente refletir, né? O que eu posso te responder é o seguinte: os alemães, eles estavam muito empenhados em erradicar vários grupos, né? Então, eu acho que essa mentalidade passou, em algum momento, pela cabeça de alguém. Mas é importante a gente pensar o seguinte: apesar, né, desse momento ser um momento extremamente conflituoso, a gente não pode generalizar como se fosse tudo muito bem organizado. Em alguns âmbitos a partir de alguns grupos era muito bem organizado, mas a gente não pode generalizar como se todos estivessem dentro dessa organização toda, sabe? Tinha, assim, em geral, que é o seguinte: militares combatem militares. Sim. Mas em situações estratégicas, estratégicas, que eu quero dizer, na cabeça dos generais, de muitos desses governantes, eles autorizavam que civis fossem atingidos, certo? Para pressionar durante a guerra. A gente tem que lembrar que muito... Tem um termo para isso, eu esqueci o termo. Uma baixa necessária, alguma coisa assim. Nada de necessário. Nada de necessário. O que acontece é o seguinte: existiam poucos tratados internacionais sobre crimes de guerras. Crime contra a humanidade foi usado pela primeira vez no julgamento de Nuremberg, que era o julgamento sobre os nazistas. Então, não existiam grandes conceitos de ética internacional, certo? Então, isso era pouco, não tinha uma razão muito clara por trás disso. Mas é importante a gente lembrar, existia muito sistema de vingança. Quando os aliados invadiram a Alemanha, eles cometeram todo tipo de atrocidade, crime de guerra. Você pode imaginar, contra mulheres, crianças. Então, quando vocês forem ver, a gente faz umas indicações de filmes, né, no final, né, dessa aula que a gente preparou. Quando vocês forem ver esses filmes, não pensem muito nessa...
esse país é bonzinho, o outro é mau. Não pense nisso. Guerra coloca todo mundo no mesmo saco. Vem todo mundo no mesmo pacote. E eles Se tá em guerra é porque não tem muita coisa certa lá. Exatamente, assim, Maria Alice. É claro que tem aquilo que a gente fala. Por definição, tem certas ideologias que, por definição, Sim. elas são assassinas. Fascismo são assim. Por definição, eles querem extinguir pessoas, grupos. Os então, nazifascismos, por definição, eles querem assassinar. Então, assim, erradicar não é pessoas. todo mundo igual, não é isso não. Mas o que a gente está tentando dizer é o seguinte, existiu crimes de guerra por todos os lados. Sim. Mas, por definição, os nazifascistas, eles queriam, de todo modo, erradicar e destruir grupos. Exatamente. Né? Indígenas, gays, negros. Então, assim, não se deixem levar pelas ideologias também, né? Como a gente estava comentando logo antes. Há várias reviravoltas, né, durante uma guerra, durante um período político que for, não necessariamente só numa guerra. Mas, por exemplo, aqui na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a União Soviética, né, que era comunista, né, que estava sob a direção, a orientação do Stalin nesse momento, a Alemanha e a União Soviética começam como não aliadas, né? Eles fazem um tratado de não agressão. Eles fazem, né, um acordo de não agressão entre as duas nações. E divisão da Polônia em caso de guerra. Exatamente. Então, assim, por mais que eles não tenham sido aliados, eles fizeram um acordo inicial naquele momento. Né? Esse acordo ele é quebrado em 1941, quando o Hitler avança, né? O Hitler não, né? Quando ele envia suas tropas para avançar no que já era território da União Soviética. E aí, então, a União Soviética entra com tudo no conflito. Já sabia posteriormente, no nosso historiador, a gente descobriu que, na verdade, a Alemanha já tinha interesse de usar esse tratado e a invasão da Polônia como um salto, um trampolim para invadir a própria União Soviética. E que a União Soviética já suspeitava disso. Mas o acordo já tinha sido firmado. Foi firmado. Durante esse conflito também, a tensão entre os Estados Unidos e o Japão crescia. Os Estados Unidos, eles não entram durante a Segunda Guerra Mundial de primeira também. Os Estados Unidos, eles é um país que vai atuando ao longo, né, dos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, fornecendo armamento bélico. A economia dos Estados Unidos cresce muito a partir disso, fornecendo alimentos, né? O Francisco mesmo falou na nossa aula lá da Primeira Guerra Mundial como que isso já acontecia, e é verdade, na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos continuam nesse tipo de atuação. Só que a diferença nessa situação aqui é a entrada, né, a presença do Japão. Se vocês conseguirem ver nesse mapa, o Japão, ele está mais ou menos, né, perto, né, entre aspas, do Havaí, onde os Estados Unidos tinham, né, a base que chama Pearl Harbor. Né? É uma base muito famosa que foi, né, o estopim do momento que os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial. O Japão, ele ataca essa base naval, né, base aérea naval, e aí os Estados Unidos deixam de ser coadjuvantes na guerra e passam a protagonizar, fazendo parte dos aliados, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho quem que faz parte. Então, até 1942, os países do eixo, né, que é o Japão, Alemanha e Itália, dominaram a guerra, conquistando muitos territórios. Lembrem-se sempre que tem esse ímpeto imperialista, e a Alemanha, principalmente, queria aumentar cada vez mais o espaço vital, né, para eles se desenvolverem. A Itália, ela não conquistou tantos espaços, não teve tantas vitórias militares quanto a Alemanha. A Alemanha foi assustando absolutamente os outros países europeus, quando eles foram percebendo que ela tinha um poder bélico muito grande, que eles se calaram por um tempo. E eles ficaram chocados quando a Alemanha fez um tratado de não agressão com a União Soviética. Né? Lembra-se que a gente disse no começo da aula, né, que boa parte das democracias europeias, especialmente França e Grã-Bretanha, Inglaterra, aliás, esperava que a Alemanha fosse uma espécie de mal que fosse conter o comunismo da União Soviética. Chegou um ponto que a Alemanha ela só não tomou a Suíça e a Suécia.
né? Ela não tomou também Portugal e Espanha, mas lá tinha um governo de simpatizantes à Alemanha, Uhum. né? Assim como a Hungria, a Romênia e a Bulgária, que ela também não tomou, mas eram simpatizantes à Alemanha. Isso. E aí até, né, a partir desse momento, o jogo vira, né? Tem uma batalha que é muito famosa, né, já dentro do território da União Soviética, né, que é a Batalha de Stalingrado, que figura como o aniquilamento da ofensiva alemã na União Soviética, né, que marca a virada dos aliados como, né, naquele momento, ganhadores começando a ganhar a guerra. Sim. Os aliados são os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a União Soviética. Sim. Nesse momento, a França estava tomada, tinha um governo que se instaurou simpatizante à Alemanha, e a Alemanha ela estava tentando tomar a Inglaterra. Uhum. E a Inglaterra estava, surpreendentemente, conseguindo resistir, apesar de estar sendo brutalmente bombardeada quase todos os dias. E vejam bem, esse mapa aqui que está aqui na apresentação mostra como que essa expansão, né, imperialista, a partir da guerra, foi tomando boa parte do território, não só europeu, mas, né, o que é a Etiópia hoje, aqui na África, né, no dente da África. Sim, que tinham colônias britânicas, principalmente, Sim. e a Alemanha estava tentando tomar essas colônias. Sim. Ali. No norte da África também a gente consegue perceber isso. E na parte do Japão, como que o exército japonês vai adentrando um território considerável do que hoje é a China, tá? E é importante a gente pensar, gente, porque quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente associa aos campos de concentração, que foram terríveis, mas esses campos de concentração existiram também em toda essa região, né? A Coreia, até hoje, ela tem uma espécie não, né? É um trauma coletivo por parte da presença japonesa naquele território. Sim, eles né? têm terror, e China também. Eles têm muito horror às pessoas compararem eles a japoneses. Sim, né? É uma ofensa terrível. E considerando isso, diga, Maria Antônia. Professora, tem um filme, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é até meio considerado de terror pesado, assim, que chama, acho que Unidade 731, que é do Japão, vocês já ouviram falar. Exatamente. E eu queria saber se é nesse período que se passa o filme, porque, assim, eu nunca vi, eu não tenho, sei lá, acho que não tenho psicológico pra assistir, mas já vi trechos em vídeos, assim, que é meio assustador. É assustador Sim, mesmo. São sobre experimentos, a e maior parte deles reais. Nesse período mesmo. Tá? Exatamente, são dos campos de concentração que os japoneses fizeram na China. E esse filme, ele é baseado, você está falando, eu não tive estômago para assistir, eu até comecei, mas eu não dei conta, gente, real. Eu também não, eu vi só uns trechos também, já pelos trechos já... É horrível, né? Muito. É terrível, é pavoroso, gente. E assim, consegue piorar porque a gente sabe que aquilo foi real. Aqueles experimentos todos foram reais. Boa parte. O que eu vi, vamos colocar assim, o que eu vi do filme, os experimentos foram reais e eles foram retirados de vários documentos que o governo chinês foi encontrando depois com a saída do exército japonês do território deles. É absurdo mesmo. E no território alemão, a gente sempre pensa, né, na perseguição dos judeus, o que foi terrível também. O símbolo, né, máximo que a gente consegue colocar aqui é essa estrela de Davi, que todos os judeus deveriam colocar nas roupas, né, para se identificar. Né? Primeiro nos guetos. Eles criaram guetos, fecharam as Os judeus foram removidos para guetos, né, que eram áreas específicas das cidades, para que eles ficassem completamente separados. Tá? Abandonados, doentes, famintos. Isso. Sem acesso à saúde, a sistema de saúde básico, sabe? Então, é terrível, gente. É a parte ruim, né, do nosso trabalho aqui como historiador, ter que ler os documentos que falam o que aconteciam nesses lugares. E, ao mesmo tempo, é o nosso compromisso de lembrar todo dia dos horrores que podem surgir desses extremismos, podem ressurgir desses extremismos. Aqui eu trouxe para vocês só a título de exemplo, tá? Vocês não precisam saber disso, mas os perseguidos pelo governo nazista,
eles eram identificados por essa variedade de símbolos, tá? Só a título de curiosidade mesmo. O símbolo, né, esse triângulo vermelho eram para os anarquistas, o triângulo verde eram para os presos comuns, né, porque continuavam tendo presos comuns ao longo do governo nazista. O triângulo rosa, por exemplo, era para os homens homossexuais, que também foram muito perseguidos. O triângulo roxo era para presos políticos, triângulo azul para... Triângulo azul não lembro, me deu branco agora. O triângulo preto eram para as mulheres homossexuais, mas não só mulheres homossexuais, as mulheres subversivas, por assim dizer, todas aquelas mulheres que eram consideradas como prejudiciais à sociedade, ou seja, as feministas, as sindicalistas, todas as mulheres que se atreviam a falar alto. E o triângulo marrom, né, que é esse último, na verdade, eu não sei qual que é o marrom e qual que é o preto, está tudo muito parecido. O marrom era para os grupos ciganos, né, as pessoas ciganas que também foram intensamente perseguidas. Testemunhas de Jeová também, pessoal. As testemunhas de Jeová também, né, as testemunhas de Jeová também eram consideradas presos políticos, né, eles usavam esse triângulo roxo, e de uma variedade enorme, né? Toda essa variedade de símbolos, né, que tem nessa imagem aqui, falam, né, de qual tipo de preso era aquele. Então, a gente trouxe isso aqui só para vocês lembrarem que tem a perseguição nazista, ela foi muito cruel, massacrou inúmeras pessoas, eu acho, né, a gente, enquanto historiador, a gente acha que nunca a gente vai conseguir saber o real número de quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram perseguidas e quantas pessoas tiveram suas vidas por conta desse momento perverso, cruel da história da humanidade. Bom, o começo do fim. Tem o dia D, né, que é marcado pelo desembarque dos aliados na Normandia, né, tem vários filmes de guerra que falam do dia D, como se fosse um dia, como se fosse possível falar de um dia que o jogo virou, mas na verdade a gente tem que sempre pensar que foram vários eventos que se sucederam, né, e que levaram ao fim da guerra. Sim, e esse dia D foi planejado e adiado inúmeras vezes. O Stalin, o Churchill, né, o Stalin da Rússia, da União Soviética, o Churchill da Inglaterra e o Roosevelt dos Estados Unidos, eles foram até Teherã, né, na Turquia, várias vezes, e outras lideranças, para poder articular quando isso acontecia, desde 43, quando eles já achavam que a guerra estava pro lado deles, ia acabar mal pro lado do eixo. Então, inclusive, eles já estavam pensando como eu dividir o território alemão. Sim. Então, para vocês perceberem que esses planos, né, da divisão da Alemanha, de Berlim, lado oriental, lado ocidental, né, o oriental seria o lado comunista, o ocidental o lado capitalista, que a gente vai ver um pouco melhor durante a nossa aula de Guerra Fria, são planos que foram sendo articulados muitos anos antes do fim da guerra, né? Então, nesse sentido, foi tudo muito bem organizado, tá? Então, poucos dias antes da rendição final, que foi em maio de 45, tanto Mussolini quanto Hitler morreram, né? O Hitler, ele se suicidou num bunker, né? Tem aquele filme A Queda, que a gente até esqueceu de colocar na lista de filmes. Ilustra muito bem. Ilustra muito bem, né, esses momentos finais, como que se pensa que foi esses momentos finais. Não tem compromisso histórico, né? Mas ele tem muito poucos bom. registros históricos desses momentos também, tá, gente? Tanto criou-se uma mitologia que o Hitler provavelmente sabia que ia criar, sobre o sítio que ele talvez não tivesse suicidado nada, e estava vivo. Porque não se encontrou o corpo do Hitler, enfim, tem toda uma... sabe que ele foi cremado. Tem toda uma mitologia em relação a isso, tá, gente? De se fazer um mito mesmo, né? Mitos são perigosos, né? Fica aí suspenso essa frase. O Mussolini foi pego antes disso, né? Ele foi
foi fuzilado e colocado de cabeça para baixo, né, pendurado, Exposto, né? de cabeça para baixo. Numa pendurado. praça. Sim. Esse foi um dos motivos que a gente acredita do Hitler ter suicidado, porque ele não queria que o corpo dele fosse usado de forma exemplar. Isso, exatamente, né? Ele casa acho que dias antes, ou momentos antes, de um dia antes, né? Com a Eva Braun, que foi a companheira dele, né, durante todo esse momento. E no bunker, né, que ele ficou recluso, né, que ele ficou escondido, sim, ele ainda tinha um número grande de militares de alta patente, né, da alta cúpula nazista. E todos, né, se suicidaram, tá certo isso? Suicidaram, acabaram com suas próprias vidas, com injeção de veneno e afins. A não ser aqueles que tinham sido designados pelo próprio Hitler para dar continuidade ao Estado alemão. Sim. Aliás, o Hitler, no final, ele estava completamente insano, psicótico. Uhum. Ele tinha um médico próprio para ele que administrava uma infinidade de drogas para ele acordar, para ele se alimentar, para ele ter virilidade. Ele chegava a injetar, inclusive, hormônios de bois. De boi, isso. Ele tomava um coquetel gigante de drogas, inclusive cocaína. Ele estava absolutamente viciado em uma infinidade de drogas que ele consumia diariamente. Tem vários historiadores, biólogos, médicos que defendem que essa fase final, né, da guerra e as atitudes finais do Hitler ainda mais destrutivas e assassinas. Sim, ele se tornou mais destrutivo por conta desse uso intenso de drogas. Sim. Ele chegou a pedir pro... Não que isso justifique, tá, gente? Não, nada justifica, isso não tira de forma nenhuma a responsabilidade dele. Ele escolheu fazer isso e isso deixou ele ainda mais violento. Loucão ele chegou ao ponto de tentar determinar que se destruísse toda a infraestrutura da Alemanha, dizendo que se os alemães não vivessem, todos mereciam morrer. Exatamente. Então, um negócio feio, tá, gente? Então, o 8 de maio de 45, né, ele é considerado a rendição final da Alemanha, mas os conflitos continuam lá no Oriente, né, por parte do Japão, por ainda 2 meses, né, até a bomba nuclear ser jogada em Hiroshima em 6 de agosto e depois em Nagasaki em 19 de agosto. Essa imagem aqui, galera, depois a gente vai mandar esse material em PDF para vocês vão conseguir ampliar a imagem, mas essa imagem aqui mostra uma região, se eu não me engano, essa imagem em Hiroshima, esqueci de colocar a legenda, depois do lançamento da bomba nuclear. Tem a gente ia passar aqui para vocês um trecho de um anime, né, uma animação japonesa que chama Gen Pés Descalços. Né, essa animação está disponível no YouTube, né, inclusive esse trecho específico, que mostra, né, uma representação de o que estaria acontecendo no momento que essa bomba é lançada em Hiroshima e Nagasaki. Uma imagem, apesar de ser uma animação, gente, as pessoas podem achar que a animação é algo mais leve, né, alguma coisa mais lúdica. Apesar disso, é um trecho muito pesado, tá? A gente ficou pensando se a gente deveria ou não passar esse trecho para vocês, a gente achou melhor não também, porque é um trecho muito pesado do efeito real, do efeito de uma bomba atômica. Né? Sim, e para além dos escombros de edifícios, como essa imagem mostra e como a maioria dos materiais didáticos mostram. É o efeito sobre as pessoas. Então, a gente deixou só indicado aqui. Caso vocês tenham curiosidade, procurem no YouTube. É facilmente, vocês vão achar facilmente. Mas fica o aviso que é muito pesado. Se qualquer sensibilidade que vocês tenham, não assistam. Ele mostra como as pessoas, os animais, o corpo humano as crianças, reagem ao elemento nuclear. As pessoas literalmente evaporam. Então, só fiquem avisados. Fala, Maria Antônia. Professora, eu vi há um tempo atrás, um desenho também, uma animação, chama O Túmulo dos Vagalumes. Menos pior, só que também é meio ruim. Mas assim, acredito que seja mais tranquilo do que essa. Nossa, é triste, né? É triste demais. É a coisa mais triste que eu já assisti na minha vida. Eu me desabei a chorar nesse Professora, o finalzinho da menininha, ela... Oh, meu Deus.
Exato. Foi muito Tem claro. toda a história que retrata a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora. Sim. É, Só é que o que verdade, acontece? Maria. Tem muitos filmes que retratam de uma forma heróica, ou É retratam romantizado, né? isso, ou Isso. retratam só os militares. O que a Como gente se tivesse um distanciamento muito grande dos militares com a população civil, e, na verdade, não tinha. nunca pode esquecer que o sofrimento diário da população é absolutamente brutal. É doença, é fome. E o Túmulo dos Vagalumes mostra muito bem isso, né? De um irmão tentando manter a irmã dele viva, sendo que os pais morreram na guerra. E fala da fome, né? Que acompanhou todo o percalço depois desse evento. Uma guerra não tem nada de romântico. É violência para defender interesses de pessoas que estão num nível de conforto muito acima de qualquer imaginário. É isso. E elas tacam as pessoas para serem literalmente escudos humanos. Tem aquela frase também que em uma guerra ninguém ganha, né? Todo mundo perde. Véi, você tá destruindo uma nação que não é a sua, mas também estão destruindo a sua, então assim, no final vai todo mundo morrer de alguma forma. Arrasou, Maria Antônia, é isso. Ninguém ganha. Nunca ninguém ganha. Quem ganha é quem está investindo dinheiro ali na guerra, né? Porque uma guerra ela não se movimenta sozinha, ela precisa de financiamento. Se for o caso dos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos aumentou 85% na Guerra Mundial. Eles só ganharam, né? Porque o conflito em si, ele estava muito distante do território, né, estadunidense. Maria Alice, você quer falar alguma coisa? Não, eu tinha deixado. Então, algumas heranças da guerra que a gente queria mencionar para vocês, tá? Que são pontos muito importantes. A Guerra Fria, que a gente vai ter uma aula específica para a gente trabalhar um pouco melhor, né? Sobre todo o contexto de Guerra Fria, de embate entre comunismo e capitalismo, entre Estados Unidos e União Soviética. O Tribunal de Nuremberg, né? Que o professor Clayton mencionou. O Tribunal de Nuremberg foi muito importante porque até a Segunda Guerra Mundial não existia uma palavra para explicar o que foi o Holocausto nazista, né? O Holocausto, eu digo, a perseguição e o assassinato de milhões e milhões de pessoas. A palavra genocídio, ela só passa a existir a partir deste momento, né? A primeira vez que genocídio, né, é utilizado é dentro do Tribunal de Nuremberg. Tem trechos no YouTube reais do tribunal acontecendo, né, filmado. O tribunal foi essencial para se estabelecer formas internacionais de ética, crimes de guerra, para tentar impedir certas armas ou formas de tecnologias que matam em massa. Mas a gente nunca pode esquecer, o Tribunal de Nuremberg foi basicamente para julgar os nazistas. E ele não julgou os crimes de guerra que também foram cometidos por aliados, como eu disse anteriormente. Exatamente. Quando eles invadiram a Alemanha, eles cometeram uma infinidade de crimes contra os civis. Exatamente. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, né, a partir disso tudo, querendo ser uma organização que ajuda a mediar os conflitos. Isso, mediasse, essa era a palavra que eu estava procurando. E mediasse, é uma instituição extremamente conflitos. Importante, né? Apesar mesmo que tenha limites, que tenha dificuldades, é extremamente importante. E assim, é importante a gente pensar o seguinte, porque antes da Organização Nacional, Organização das Nações Unidas, tinha outra organização, e me faltou o nome aqui agora, você lembra, Cleiton? Como é que chama? Fugiu no momento, mas eu encontro aqui. Bom, enfim, tinha uma outra organização, né, que existia a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Ela não foi efetiva, muito também porque não existia essa cooperação mútua entre os países para fazer Liga das Nações. Liga das Nações, isso, obrigado. Não existia uma cooperação mútua dos países para fazer essa Liga das Nações funcionar e realmente proteger, né, os países desses conflitos. Sim, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, ela só é efetiva se existe um pacto, né, uma troca social entre os países para proteger essa organização. Sim. Porque se não há essa troca de proteção dessas sociedades com a Organização das Nações Unidas, ela
ela deixa de ter a força que tem. Só a partir de então que começou -se a falar em direitos humanos. Certo? O Brasil é signatário, inclusive. Sim. E atualmente desrespeita várias dessas cláusulas. Exatamente. É por isso que a gente fala da importância dos direitos humanos terem surgido a partir daí, para mediar, impedir várias ações absolutamente terríveis, violentas, para tentar impedir que isso se intensifique. A gente sabe que existe todo dia esse tipo de terror, mas isso é uma forma de tentar pressionar os países para evitar, controlar, fiscalizar esse tipo de terror. Exatamente. Outra herança da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, é a ocupação, né, do Japão pelos Estados Unidos até 1952, gente. E há vários debates entre historiadores, mas a maioria dos historiadores defende que as bombas nucleares jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, elas foram uma mensagem dos Estados Unidos para a União Soviética, como que se fosse o início real da Guerra Fria naquele momento. Porque, a partir disso, existe uma disputa, né, uma corrida armamentista por armas nucleares intensa, não só entre a União Soviética e Estados Unidos, mas por vários países. Sim. Isso porque, com o fim da guerra se aproximando, a Alemanha já derrotada, o Japão sinalizou uma diplomacia com a União Soviética. E a União Soviética começou a invadir alguns territórios na Ásia. Exatamente. E os Estados Unidos, essa atitude dos Estados Unidos foi para sinalizar o posicionamento imperialista dele também, né, em relação à União Soviética. E o uso da bomba não é de forma nenhuma justificável. Muitas pessoas defendem que foi necessário para o fim da guerra. Na minha posição, isso... Na nossa posição, isso é absurdo. É indiscutível, isso é absurdo. É absurdo. Isso foi assassinato em massa de civis. Exatamente, sabe? de civis. Crianças, de tudo que estava... Tudo que era vivo. Assassinato da vida. E a gente está enfatizando isso porque isso é muito sério, né? Aí a única forma da gente impedir que coisas atrozes assim se repitam é a gente ter um compromisso ético e social com a vida. Exatamente, até porque pela primeira vez a humanidade criou uma forma de destruir o planeta. Exatamente. Aqui tem uma lista, gente, a gente tentou procurar filmes que estão disponíveis no YouTube para vocês, que fiquem de fácil acesso. Né, o Julgamento de Nuremberg é um filme muito bacana para vocês terem essa dimensão do que aconteceu, né, por conta dos crimes de guerra. Ele está no YouTube, a Lista de Schindler também. Os dois filmes são muito longos, geralmente esses filmes mais comprometidos eticamente têm essa característica de serem filmes mais longos, mas a gente colocou aqui também outros filmes que, na nossa percepção, também são tão importantes quanto. A Queda é um que faltou aqui na lista, mas é um que a gente já mencionou aqui. Sim. O próprio Túmulo dos Vagalumes. O próprio Túmulo dos Vagalumes, que a Maria Antônia comentou, o Game Pés Descalços. A Vida é Bela, eu recomendo muito, é uma forma de pensar também, assim como o Túmulo dos Vagalumes, a guerra no cotidiano da população. Sim. E o Jojo Rabbit é um filme mais recente. Mais recente, vocês vão encontrar no YouTube. Mas ele é importantíssimo para a gente perceber como que a Alemanha nazista criou um sistema de educação para tentar alienar, cooptar tudo e todos, né? Todas as crianças, inclusive. E esse filme é importante também, gente, para a gente pensar que todo sistema de educação ele é orientado. Tá? Os nossos ideais, enquanto indivíduos, eles são orientados. Resta saber se, né, essa orientação ela é excludente ou includente, como diria o Paulo Freire. Sim, se ela é para pluralidade, para solidariedade entre as diferenças, não é? Para convivência, para democracia, para os direitos, ou se ela é para opressão. Maria Antônia está comentando aqui, tem o Pianista também. Maria Antônia, Você acredita que eu nunca tive coragem de assistir esse filme? É um dos meus filmes favoritos. A gente não colocou. Gente, eu nunca tive coragem de assistir, porque eu sei que eu vou chorar muito. Eu nunca assisti também, eu só já ouvi falar, assim, também vi cenas, mas acho que um professor meu passou numa aula de educação física, alguma coisa assim. Aí tinha porque eu acho que ele estava falando de capacitismo e tal, aí tinha um cara da cadeira de roda, que é essa cena.
Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. Nossa, que bacana. Não, agora vamos ver Tá se bem tá mesmo. repleto. Eu já assisti 3 vezes, ele é maravilhoso, né? Ele é sobre como que é um pai tentando manter o filho dele, os dois estão no campo de concentração, são judeus. Ele está tentando fazer com que o filho dele viva, sinta alguma alegria apesar daquilo e fazer com que ele sobreviva. A vida é bela, né? A vida é bela. Ah, então tá, porque a Maria então estava comentando do outro, né? Então, Sim. fiquei meio confusa. Perdão. E Pode falar, Maria. Pode falar, Maria Alice. Não, só ia comentar desse do que ela falou também, que eu também não tive coragem de assistir, não. Porque também tem um menino de pijama listrado, né? Que... Ah, é verdade. Nossa Senhora. Esse também é Eu destruído. vi, eu tava com 11 anos, eu tomei trauma. Nossa, filme? imagina! Qual filme? Nossa, assisti muito Menino jovem. de pijama listrado. Nossa, pesado demais. Quando a professora falou pra gente assistir, eu fui toda inocente, né? Chegou no final do filme, eu tava escapada pra assistir. Sim, tem o Nossa, livro. esse também. Eu li o livro e assisti o filme. Eu lembro que eu fiz, tipo, E tem o de Anne Frank, que é o livro um clichê, né? Assim. Inclusive, eu Qual o livro? de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é muito importante. Ele é muito importante, né? É absolutamente real, né? Absolutamente brutal sobre uma sobrevivente até certo ponto, né? Uma menina que está sobrevivendo ao regime nazista, ela é judia, é muito importante, muito necessário. Agora tem um que... Oi, pode falar, Maria Alice. Não, desculpa, eu deixei aberto de novo. Não, fica à vontade, tá, gente? Pode interromper a gente a hora que vocês quiserem. Sim, a aula boa é assim. E claro, gente, a gente recomenda esses filmes, mas claro, eles têm temas sensíveis, né? Se vocês se sentirem qualquer desconforto tratando desses temas, assistindo filmes sobre esses temas, não assistam. Sim. Agora tem esse filme aqui que eu ainda não vi, eu vi o trailer e me interessou muito, que é o Raça, de 2014. Ele é o filme que se passa durante as Olimpíadas de 1936, que foram sediadas na Alemanha, e a Alemanha nazista queria mostrar como que a raça ariana, né, a suposta raça ariana era superior às outras. E esse atleta americano, né, que é negro, ele arrasa com todos os atletas alemães e ganha, acho que 4... Eu já vi isso um vídeo que eu vi sobre a geopolítica das Olimpíadas, né? Ele mostrou isso, porque, gente, sensacional. E é bom, Maria Alice? Não, eu vi um vídeo falando sobre a geopolítica no modo geral das Olimpíadas, daí ele citou esse fato. Então, aí, ó, a gente já tem uma lista aí para todos nós aqui assistirmos, hein? Depois que a gente assistir, a gente comenta. Com certeza. Mas esse aí é um que está aqui na minha lista que eu quero ver. Para a gente ir finalizando, gente, a gente só vai deixar indicado aqui como identificar o fascismo a partir de Humberto Eco, que é um pensador muito importante para o século XX. Faleceu recentemente. Vou só mencionar, tá, rapidamente, a gente vai mandar isso tudo em PDF para vocês lerem com calma e depois a gente pode voltar nessa lista, que é o culto da tradição, repulsa ao modernismo, culto da ação pela ação, não aceitação do pensamento crítico, o racismo na sua essência, faz parte do fascismo, o apelo aos precarizados e frustrados, o nacionalismo como identidade social, a vida como guerra permanente, o heroísmo como norma. Olha só como a questão do heroísmo ela é prejudicial, ela pode ser muito prejudicial, perigosa. O machismo como espécie de virtude e o líder se apresenta como intérprete único da vontade comum. Percebo como vários desses elementos existem em discussão em vários países, inclusive no nosso. Né? Inclusive no nosso. Supostas lideranças que pregam essas coisas terríveis. Exatamente. Aí, galera, é o seguinte, a gente vai fazer uma questão só para liberar vocês para a aula de química, tá? E as outras a gente vai mandar para vocês por PDF, vocês respondam, e na nossa próxima aula a gente começa por elas, tá legal? Então, a primeira que a gente vai fazer é essa do Enem de 2017, que tem a ver com a ONU, tá? Para vocês perceberem como que esse conteúdo ele pode ser apresentado de várias formas. Então, na questão 47 do Enem de 2017, está escrito: após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, gente, desculpa se tiver um barulho aí no fundo, é a cachorra que está andando aqui. Em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório
da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. Aí a questão. A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, a Unesco faz parte da ONU, tá, galera? A partir de 1948, foi motivada por acontecimentos então recentes, entre os quais se destacava, olha só, a opção A, ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor, isso de fato aconteceu, mas não tem a ver diretamente com a posição da Unesco e da ONU, tá? Opção B, desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre as nações, isso também de fato aconteceu, mas a ONU ela é outro ator, né, durante do período de Guerra Fria. Sim, e a questão está tratando especificamente, né, da igualdade, né, não existe a ideia de raça biológica, né, ela existe social, mas não biológica, né, isso que está tratando a questão. A opção C, morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial, isso também de fato aconteceu, mas, né, será que tem a ver com a posição da ONU e da Unesco, falar apenas dos soldados? Sei. Opção D, execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazista, isso de fato aconteceu. Opção E, lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-americanas, que também de fato aconteceu. Então percebam o seguinte, todas as opções, elas fazem parte, né, desse período histórico que diz respeito à Segunda Guerra Mundial. Mas a questão, vocês têm que voltar sempre ao que a questão está pedindo. A questão está querendo saber da posição da Unesco junto à ONU, né, em relação à questão da discriminação. Por que a ONU e a Unesco se posicionaram em relação a isso? Contra a discriminação racial. Exatamente. Alguém quer arriscar? Qual que é a questão? Qual que é a opção correta? Tem problema errar não, tá, gente? Aqui é o momento de errar ou de acertar também. Bom. Nossa, difícil, hein? Então, como a questão está tratando disso, né? Da discriminação? Sim, e da igualdade, portanto, né, como não existe justificativo para discriminação racial, somos todos iguais, não existe raça biologicamente, qual das alternativas trata disso? Eu acho que é a D, né? Exatamente, Maria Antônia. A execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas. Mas vejam bem, né, eu entendo a dúvida, porque a opção D fala só de judeus e eslavos, quando na verdade a gente, né, durante a aula a gente percebeu que a perseguição, né, e por isso a discriminação foi muito mais abrangente, muito mais cruel e assassinou muito mais vidas do que desses dois grupos. Mas a opção que mais chega perto do que a questão pede, né, que é em relação ao caráter discriminatório, né, e a posição da ONU e da Unesco em relação a isso, é a opção D. Isso que é a opção correta. Percebam, então, às vezes, que é muito questão de interpretação do texto, né? E a questão está elaborando, ela está jogando para um ponto que a gente tem que se ater, né? No caso ali, é sobre igualdade de raças, né? E depois está pensando ali por que a posição assumida pela Unesco foi a motivação, né, desse posicionamento da Unesco em relação à igualdade racial. Isso. Qual questão que trata disso? Mas vejam bem. A gente vai por aí pela interpretação em muitos momentos, isso, quando a gente tem um pouco de dúvida do conteúdo. Quando a gente está em um pouco de dúvida do conteúdo, a gente tenta extrair da questão toda a informação possível. Então, olha só, o que a gente pode extrair daqui dessa questão sem necessariamente saber que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Olha só, a posição assumida pela Unesco a partir de 48. Então, qual que evento histórico recente que tinha acontecido ali a partir de 48, né, dentro do currículo escolar? A Segunda Guerra Mundial, ela acaba em 45, então está muito próximo. Então, pode ser que tenha a ver alguma coisa ali. E como foi motivada por acontecimentos, então, recentes,
dentro dos quais se destacavam. Então, dentro desses acontecimentos recentes, o que se destaca? Né? Dentro da Segunda Guerra Mundial, o que mais chama atenção a gente? A discriminação em relação a esses grupos que a gente comentou. E o próprio texto diz isso, né? A partir de 48, a Unesco publicou esses estudos científicos sobre igualdade racial. Que desmistificavam, né, todas essas teorias racistas. Tem outro termo, galera, que pode aparecer na prova, que é muito próximo de racista, que é racialista, tá? Na prova, provavelmente vai ser utilizado como sinônimo, mas as teorias racialistas dizem respeito a essa pseudociência que tentava mostrar a superioridade de um grupo em relação ao outro, que não existe. Racialismo é o racismo tentando usar a ciência como justificativo. E falhou miseravelmente. Nossa, brutalmente. Brutalmente, porque isso não existe. Então, galera, a questão 24 do Enem de 2015 e a questão... não tem o número da questão, esqueci de pôr, desculpa. Mas essa questão aqui do Enem de 2012 vai ficar para a gente discutir na próxima aula. No início da próxima aula, a gente vai começar a discutir essas duas questões aqui, que fazem parte, né, dessa variação de como que esse tema pode aparecer na prova do Enem, tá? Tentem não procurar o gabarito, não tem problema se vocês errarem, de verdade. A gente erra muito das questões também quando vai refazer essas provas para preparar a aula para vocês, tá? Tem muito conteúdo, tem muita pegadinha também. Tem muita pegadinha, então assim, o bacana é vocês exercitarem tentando responder essas questões, e aí depois a gente volta nelas explicando por que é uma das opções e não são as outras, tá legal? E se vocês tiverem qualquer dúvida também, anotem e tragam para a gente na próxima aula. Tá, beleza. Professora, eu queria só fazer mais uma contribuição, que a gente está falando de animação aquela hora, eu lembrei de uma outra também, que é um professor já indicou. Provavelmente vocês já devem ter assistindo, que chama A Ganha-Pão, que trata da questão do Afeganistão com o Talibã. É bem legal também. Acho que tem no Netflix. Né? É da Netflix. Dá para chorar bastante também. Eu ainda não assisti, mas... Tá na lista. Tá na lista. Olha, esse eu nem conhecia. Obrigada pela indicação, Maria Antônia. Muito importante. Você sabe qual que é? Acho que sim. Se eu não souber, depois eu vou perguntar para Maria Antônia. Vai ajudar a gente. Eu vou procurar aqui, Maria Antônia. Se eu não achar na Netflix, depois eu te peço mais informação, tá? Tá bom. Mas é tranquilo de achar. Então tá Beleza. bom. Gente, a gente finaliza por aqui hoje, então. Boa aula de química para vocês. E qualquer coisa a gente está por aqui. Muito obrigado, professora. Muito boa aula. Que bom que você esteve com a gente, Francisco. Obrigada pela presença. Obrigada pela aula. Obrigada a você. Tchau, professores. Obrigado. Até semana que vem. Prazer, bons estudos. Tchauzinho, bons estudos.